Olá, meus amores, voltei com mais um bolo lindo, feminino, elegante e particularmente eu acho que o bolo mais lindo que eu já fiz até hoje. Eu sei que tem vários, né? Mas atualmente esse daí vai ser o bolo mais lindo que eu já fiz. Eu vou estar usando rosa pink para todas as cores. A única diferença é que vai ser um rosa mais claro e um rosa mais escuro, mas estou usando o mesmo corante. Aí eu já vou separar, tá bom? O meu chantilly para hidratando de acordo com a quantidade que eu vou usando. Essa massa que eu tô usando aí é a massa de chocolate amanteigada, recheio de ninho e brigadeiro. Ali eu começo a hidratar meu chantilly com leite condensado. E aí eu vou perceber que mesmo com leite condensado, ele ainda não chegou no ponto que eu queria. Então eu fui lá, peguei água gelada, tá bom? Coloquei um pouquinho também e fiz ali o restinho da hidratação. Porque, gente, branco e rosa claro ou qualquer cor clara é mais complicadinho para poder dar um alisamento perfeito, tá? Mas não é algo que você não consiga. Só que como eu precisava fazer esse bolo o mais rápido possível, que já estava próximo do horário, eu coloco leite condensado para dar um sabor. E depois, quando eu vejo que não foi suficiente, eu coloco água gelada. Tem que ser água filtrada, tá, gente? A água que você compra mesmo só para hidratação de bolo, né? Geralmente eu compro água em galão grande, tá? Porque aí eu uso pouquinha coisa, então eu tenho um galão aqui de água grande, então rende bastante. E aí tem que ser água gelada, tá, gente? Não é em temperatura ambiente, não, é gelada. E aí eu vou fazendo a minha posição aí. Minha posição não, gente, perdão. Depositando o chantilly aí no bolo. Esse bolo vai ter duas cores diferentes. Vai ter um rosa claro, como vocês estão vendo. E aí pra cima, até fechar o bolo no topo, vai ser um rosa bem pink. Então eu vou pegar ali e vi que é pouco chantilly, então vou lá onde tem mais chantilly e vou colocar mais chantilly ali para hidratar. Gente, não hidrata o seu chantilly antes de pintar. Primeiro você vai colorir ele, né? E depois, se precisar, você hidrata, porque se você hidratar antes e depois fazer a pintura, você vai perder o ponto do chantilly. Então, eu faço a pintura primeiro, vejo se chegou no tom que eu queria. Ali ainda não chegou, né, no tom que eu precisava. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar mais o corante, vou colocar mais um pouco. Não foi tão pouquinho, tá? Porque eu precisava fechar mais a cor. Esse rosa aí, para alguém que esteja aí e tenha dúvida, ele não amarga, tá? Mas mesmo assim, eu vou colocar leite condensado para poder dar uma quebrada, caso ele depois fique com um gostinho meio amargo. Gente, se for uma cor mais escura que essa, não faça com corante. Compre o pó para decoração de pintura rosa pink. E opte por pintar com álcool de cereal para confeitaria, tá bom? Porque até esse tom aí, ele não vai amargar. Essa marca Grand Chef, ela não amarga. Porém, se você colocar mais escuro que isso aí, com toda certeza vai amargar seu chantilly, tá bom? E não tem o que fazer. E aí eu já coloco na minha manguinha ali de confeitar e vou finalizar preenchendo todo o bolo com esse tom aí, tá? O bolo na foto de inspiração da minha cliente era desse jeito, então eu vou preencher todinho agora com esse rosa pink. E não tem segredo, tá, meus amores? É só preencher e a divisória vai ficar perfeita. Não tem problema nenhum, tá bom? Vai ficar bonito e vai ficar bem dividido se você fizer assim. A única dica que eu dou nessa hora de fazer a separação de cores é você tentar ir preenchendo seu bolo com chantilly e tentar o máximo que você puder deixar ele bem retinho, tá bom? Quando você for colocando,
na lateral principalmente. Tenta botar o chantilly bem retinho, tá vendo? Pra poder, quando você passar a espátula de alisamento, ficar no ponto correto, tá bom? Quando é no finalzinho assim, ó, que a manga não deu, eu já coloco o que eu preciso com a própria espátula mesmo, tá? E aí eu venho, né, com meu pão duro, né, no caso. E aí eu venho com minha espátula e vou alisando sempre o primeiro topo, né? Quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre começo a alisar pelo topo e depois, né, eu vou para as lateral. Eu vou estar usando essa espátula reta. Pode ser qualquer espátula reta, meus amores. Se você está começando, não tem material, né? Você pode usar até uma régua de escola, um esquadro, tá? Que sai mais em conta, você pode comprar e usar só para confeitaria. Você pode usar o garfo para fazer o detalhe que eu vou fazer nele. Você pode usar o pincel, tá? Para fazer o detalhe que vocês vão ver aí que eu vou estar fazendo. E aí é um momento de alisamento, ver se tem tudo preenchidinho, ver se ficou algum furinho no bolo. Se não ficou, já passa para a parte de cima e vem acertando a esquina do bolo, que também não tem segredo. A única dica para essa parte ficar perfeita é você limpar a espátula, o excesso, e depois tirar todo o resto que ficou no panflex úmido, tá, gente? Tem que ser um panflex úmido, senão não vai sair. E aí você vai alisando sempre de fora para dentro do bolo. Esse bolo aí na parte de cima, eu não precisava me preocupar em deixar tão liso, porque ele vai ter um detalhezinho na parte de cima, tá? Mas sempre capriche, tá bom? Quando você for fazer, independente do detalhe que você for fazer em cima, tá bom? Vocês vão escutar um barulhinho, porque meu filho tá aqui do lado e tá falando também ao mesmo tempo. E aí eu vou passar essa espátula, que pode ser outra espátula ou um pincelzinho mesmo de confeitaria, ou aqueles pincel que geralmente a gente compra pra cozinha. Quem não tem, né, pode estar usando o pincel, um garfo pra estar fazendo isso aí. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá pra fazer. O pincel é super fácil, né, mas o garfo já tem que ter mais cuidado por conta das pontas afiadas. E aí eu faço um movimento de zigue-zague e ele fica com esse detalhe aí. Gente, desculpa aí vocês verem de vez em quando umas enxeridas aparecem aí no vídeo, que é umas moscas que às vezes aparecem. Não tem muita mosca aqui não, graças a Deus, só que de vez em quando aparece, né? Como também tem época de formiga, né? E aqui na minha cozinha eu sempre, como eu trabalho com muito doce, né? Minha área é mais doce, sempre eu passo muito cloro, sempre tenho SBP, mas tem hora que infelizmente não tem o que fazer, tá? Mas quem conhece meu trabalho sabe que aqui na cozinha é tudo limpinho, tudo organizado, tá, gente? Mas infelizmente às vezes as enxeridas aparecem. Tô fazendo uma misturinha, né, desses dois pó, que é o rosa 3D e o outro é o rosa rosé, tá? E aí eu fiz uma misturinha, botei metade de cada um e fui aplicando com a bombinha da FAB, né? Uma bombinha de aplicação que tanto serve para pintura como para depositar o glitter. Ali dentro, gente, eu tenho um caninho, tá? Dentro da bombinha, que me facilita usar a bombinha desse jeito aí que eu tô usando. Caso você não tenha, né, eu acho melhor virar a bombinha de cabeça para baixo para aplicar o glitter. Não tem problema, dá para aplicar do mesmo jeito, tá? Eu só gosto de aplicar assim porque, na minha visão, o glitter rende mais e dá pra gente aplicar melhor no bolo. Quando você vira ela de cabeça para baixo e usa sem o caninho, eu acho que sai muita quantidade em um local só. E assim eu consigo distribuir muito bem no bolo e ficar por todo lado certinho. Enquanto minha bailarina gira, gente, eu consigo aplicar. Olha só, gente, a quantidade de pó que eu tenho de glitter que eu tenho que usar, tá vendo? Não foi suficiente a cor, a quantidade que eu coloquei. E eu tive que colocar mais. Ao total, para fazer esse efeito aí bem glitterizado, como era o que a minha cliente queria, eu tive que usar praticamente um pó não, gente, um potinho de glitter.
Então, teve uma pergunta aí no canal que eu já vou aproveitar para responder essa lindona que perguntou. Não vou recordar o nome dela aqui, mas ela falou: Jaqueline, você cobra o glitter ou a pintura no bolo? Então, gente, o certo é cobrar. Porque nesse efeito aí eu gastei um potinho de glitter todo, né? Então, esse potinho de glitter todo, se eu não adicionar ao meu bolo, vai sair do meu orçamento, né? Que já não é tanto, né? Porque eu também não cobro muito, eu cobro justo. Então, o meu lucro ali, se eu não cobrar, eu vou perder. Então, o certo é você cobrar assim. Eu usei um pote todo, eu cobro um pote para cliente, né? Se meu pote custou R$ 9,50, vai ser R$ 9,50 a mais. Se meu pote custou 10, 12, 13, vai ser o que eu vou acrescentar nesse modelinho aí. Se eu usei metade, então eu vou cobrar metade do glitter, tá? Sempre baseando no que você vai usar. Só não é legal você cobrar mais do que o que você usou, porque, mas o cliente não tá vendo, mas Deus está vendo, né? Então, a gente precisa ser honesto com os nossos clientes, com as pessoas, porque tudo que a gente planta, a gente colhe também, entendeu? Então, eu sempre levo isso pra minha vida, que eu não quero nada que não é meu. Não quero ganhar nada que não é meu, então eu cobro o justo, o correto, tá bom? E aí esse topper de bolo foi a papelaria da Ju, né? Luxos que fez pra mim, que eu encomendei, e ficou perfeito, gente. Vale cada centavo que eu cobro do meu cliente, porque o topper de bolo também eu cobro por fora do meu valor do bolo. Quem quiser saber a forma que eu usei para esse bolo de 40 pessoas e quem quiser saber o quanto que eu cobrei nesse bolo ao total, deixa nos comentários que eu vou responder todos vocês, tá bom, meus amores? E esse foi o resultado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, tá bom? Se chegou por aqui ainda não deu um like, vai lá, dá um like e me ajuda aí, tá bom? Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!